Oi, 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 minha gente! Sejam muito bem-vindas ao nosso episódio muito especial do podcast Seguimos Tentando. E hoje com a minha amiga Tata Rodrigues. Aê, que honra! Até que enfim, amiga! Pois é. Seja muito bem-vinda. Fez boa viagem? Fiz, é uma boa viagem. Eu achei que eu tava chegando já na praia, né? Eu falei, socorro, será que o Uber tá me sequestrando? Não. Prova de amor maior não há exatamente. que atravessar São Paulo pelo irmão. Pois é, mas você já fez isso por mim algumas vezes. Ai, que linda, verdade. Então é isso. Volta lá no episódio de amizade na vida adulta, em que eu falo que se você quer ter uma amizade, você precisa se esforçar por ela. Exatamente. Então, obrigada, amiga, por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Assim como foi com o episódio do Flávio, eu não te falei qual é o tema. Caramba, surpresa! Mas antes de falar o tema, eu quero dizer o porquê que eu te chamei e para este tema, que já era uma coisa que estava no meu coração em março. E aí eu acho que você estava com outros compromissos. Sim. Piada interna. Desculpa, gente, é muito feio fazer isso, né? Piada interna com outras pessoas, mas fecha a parede. Ai, mas é bom um looping na cabeça das pessoas, é sempre importante. O que será? E você fica pensando, ou não, né? Cuida da sua vida, não é ficar fofocando, né? Que coisa feia. Sim. Mas voltando, desde março eu já tinha pensado nesse tema e ele não saiu do meu coração. Por quê, amiga? Quando eu olho pra você, eu vejo uma Tatá, e foi a palavra que eu pensei ontem quando eu fazia o roteiro, destemida. Nossa! Né? Eu te acho uma mulher muito corajosa, né? E quando eu pensava nisso, né, sobre a gente falar, né, sobre esse destemor, essa decisão, eu pensei muito em você não como aquela pessoa de eita como é decidida e ela só toma decisões acertadas e eita como vai, não é pessoal. E nem é verdade, né? Não é verdade. Mas eu acho que a palavra destemida é muito sobre não ter medo de decidir. Uhum. Ainda que esse decidir não necessariamente te leve para a melhor resposta correta, mas de não ser uma pessoa que eu acho que vive uma vida guardada de ressentimentos de por que eu não me aventurei, por que eu não fiz, por que eu não caminhei para esse lugar. Então o tema desse episódio é uma frase de Santa Edith Stein que eu tenho um apreço muito grande, santos carmelitas moram aqui no meu coração. Sim, mas coragem é ir com medo mesmo. E é pra gente bater esse papo assim, amiga, como eu te disse, eu te considero, né, por acompanhar a sua caminhada, essa mulher destemida. Uhum. Que eu acho que carrega essa característica de ir com medo mesmo. Não de uma coragem que ela é revestida de muitas certezas, palavras, profecias e sinais, mas que ela é feita de um conjunto de seguimos tentando, um conjunto de não desistir daquilo que se tem. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque vira e mexe a gente conversa sobre mil coisas aqui nos episódios, mas eu acho que muitas de nós nos vemos com esse medo. E eu acho que quando a gente tem a oportunidade de ter uma amiga que é mais destemida, mais desbravadora, eu acho que isso nos encoraja, né? Então, por muitas vezes eu te olhei, se chorar faz parte, tá? Ai, meu Deus! Mas por muitas vezes eu acho que eu te olhei e tipo, ai gente, não tava no plano. Não tava no plano chorar. E eu fiquei pensando, não posso chorar, não posso chorar. E ela começou primeiro, e agora? Como será? Agora tá liberado. Mas enfim, acho que sobretudo quando a gente mudou pra São Paulo, era um tempo em que eu rezava muito pedindo a Deus por novas amizades. E você já tinha uma amizade com o Flávio, né? Sim. E quando eu cheguei em São Paulo, eu tava muito ferida. E eu me via muito desencorajada, assim, sabe? Muito assim, sem coragem mesmo de fazer as coisas, por conta das minhas feridas. E quando eu via você, essa pessoa 100% empolgada, e vamos lá, e não sei o que lá, né? Eu falava assim, meu Deus do céu, de onde vem isso? Eu falava, essa menina não tem nenhuma ferida, não? Não é possível! E isso, de alguma forma, me incomodava, né? Caramba! E, de outro lado, era inspirador. Acho que como se aquilo que você carrega dentro de você me inspirasse a de alguma forma vir pra fora, a de alguma forma vir pra fora, né? Então acho que hoje eu já passei por algumas temporadas, graças a Deus. Acho que a Larissa corajosa que habita em mim veio muito pra fora nos últimos anos, né? Muito, gente. A gente vai fazer 3 anos aqui em São Paulo, né? Então acho que muito dessa Larissa parecida com a Tatá veio pra fora, né? Então acho que hoje eu quero te apresentar para minha comunidade, vamos dizer assim, de Seguimos Tentando, para que, assim como a sua vida
e foi principalmente no momento em que eu estava muito sem coragem, muito murchinha, para que a sua vida também inspire outras pessoas, né, a serem isso. Caramba, que responsabilidade. Enquanto você falava, é interessante porque realmente há um tempo para tudo debaixo do céu. E realmente Deus, ele sabe exatamente o que colocar no nosso coração quando nós estamos abertas a ouvi-lo. Quando nós realmente estamos sensíveis à voz dele. E quando eu me preparava para vir para o seu podcast, eu ficava pensando, eu sou artista, né? Qual música representa esse podcast sem saber o tema? E eu fiquei pensando, eu acho que realmente vai beirar algo como A Minha Bandeira, que é a música 16 de abril, que o refrão diz, já pensou olhar para trás e não ver sonhos realizados porque eu não dei o melhor de mim? Eu acho que isso sempre ecoou tão forte no meu coração, que esse destemor vem disso. De, meu Deus, eu preciso olhar para o agora, eu preciso olhar para o hoje. A gente está num mundo maluco em que nós somos desencorajados por conta da comparação. E eu falo muito sobre isso porque eu acredito que eu sofri e talvez sofrerei com isso. É como se fosse uma red flag na minha vida. Toda vez que eu estou percebendo que eu estou olhando muito para a vida do outro, estou olhando muito pouco para a minha vida, e todas aquelas coisas que eu conquistei, vou conquistar e quero, eu começo a falar, não, peraí, tá tudo errado. Não. Então, é muito interessante você me observar com isso, porque de dentro eu não me observo assim. É interessante isso. E como é importante realmente nós termos boas amigas, boas amizades que falam, olha no espelho direitinho, olha aqui os seus adjetivos, as suas qualidades. Olha, isso que você está cantando é verdade na tua vida. Você reflete isso, viu? Acorda. Então, eu fico olhando para... Eu estava pensando, reflito muito, né, você sabe? O quanto nós precisamos olhar para a nossa vida. E tem uma frase que vai ecoar para sempre no meu coração, que foi do filme da Aziza, do documentário, docudrama, na verdade, que ela fez, musical, dos 30 anos de carreira e tudo mais, que ela fala assim, a minha vida é imperfeita, mas é minha. Isso é muito verdade. Porque quando a gente entende isso, a gente fala, não, peraí. Tenho vontade de fazer isso, farei. Importa o que vão falar? Talvez no começo importe. Mas, se é verdade, eu continuarei. E as vozes irão se calar. Porque tudo é curado com os nossos resultados, não é assim? Quando a gente vê os testemunhos. Ou então, um alcance inesperado. Ou uma pessoa que você nunca imaginou que fala, olha, você me inspira. Não é assim? Você fala, eu estou no caminho certo. É para essas pessoas que eu devo me encaminhar, não são para as outras. Então, eu acho que esse destemor, ele vem desse banho de realidade. E talvez, amiga, de maneira prática para quem está nos ouvindo. Pega a tua galeria de fotos agora, sua galeria de vídeo agora e começa a revisitar os anos. No iPhone tem isso bem bonitinho lá, né? Não sei quantas tem, não sei como que é no Android. No Android, para visitar, mas de maneira prática, olha lá, o que você estava fazendo há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, a gente está em movimento. É que nós estamos nos comparando com pessoas no qual nós não deveríamos nos comparar, com uma régua totalmente equivocada. E isso faz com que a gente sinta, e talvez estejamos mesmo, parada no mesmo lugar, ou esperando o momento perfeito, né? Essa síndrome do perfeccionismo também que nos assombra, que nos ronda. Tem uma outra coisa também que eu estava pensando, que eu achei que eu nunca teria uma amiga de verdade. Uma amiga de verdade, porque... por algum motivo, talvez questões, aí a gente vai voltar lá, né, familiares, relação com a mãe, não sei o quê. Eu sempre tive muita facilidade de ter amizade com homens. Olha que loucura. Talvez por isso também a minha amizade iniciou primeiro com o Flávio, né? E depois, eu sou muito mais amiga da Larissa hoje do que do Flávio. Desculpa, amor, errou bem. Mas
existe uma coisa meio subconsciente, inconsciente entre as mulheres de comparações, né? E aí elas não conseguem se abrir verdadeiramente, confiar. Eu tenho essa coisa a se tratar também de confiança. Como confiar de verdade. E a partir do momento que eu confio, aí... livro abertíssimo, mas eu sempre tive muita dificuldade de ter um relacionamento com mulheres, um relacionamento de verdade. Sempre foi muito agradável e tudo mais, educação. Mas parecia que eu não podia confiar. Talvez porque dentro de mim existia uma competição com a outra mulher. Será que eu queria ser mais interessante que essa outra mulher? Enfim. Estudando traços de caráter, eu nem sei se eu posso falar isso aqui, talvez seja uma coisa muito pesada para as pessoas que estão ouvindo, né? Vai com Deus, amiga, vai, só vai, é seu. Existem estudos da psicologia, existem muitos estudos, entre eles existem um estudo de traços de caráter, traços de caracteres, onde dizem que nós... vamos dizer assim, que seria o temperamento, mas não é, tá? Porque são 5, e aí lá tem o esquizoide, tem o rígido, tem o oral, tem um nome muito feio, mas eu vou falar nesse podcast porque nós somos livres, né? Que é masoquista. Isso tudo não é a psicopatia, que eu diria? Não. São nomes feios, mas para dizer sobre padrões, tá? Como você... E o rígido? Eu falei rígido? Acho que não. Acho que falou. Falei? Gente, pesquisa no ChatGPT ou no Google, ela tá só exatamente. Contextualizando para falar, tá tudo bem. E isso tudo é formado no período ali da infância, aliás, desde o ventre da nossa mãe, etc. É uma teoria e tal, e que ela também faz muito sentido para mim. E aí, estudando sobre isso, eu descobri que eu sou oral e rígida. O que isso significa? O que significa o rígido? O rígido, ele é competitivo. Então, depois de entender isso eu aprendi ano passado, eu entendi, é por isso que eu nunca consegui ter boas amizades com mulheres. Porque realmente existe uma competição. Eu preciso ser mais bonita que você, eu preciso cantar melhor que você, eu preciso... Entendeu? E a partir do momento em que você, talvez, tenha mais sucesso do que eu já não quero mais ser muito sua amiga, entendeu? Eu vou seguir meu barco. Mas isso tudo é inconsciente, não é uma coisa... E quantas, talvez, estejam aí e não estão abertas realmente a ter uma boa amizade por conta disso. Porque também não se conhecem, não sabem da sua personalidade de fato e acabam perdendo uma ótima oportunidade, que é ter amigos que te encorajam e te mostrem que você é destemida. Sem nunca você imaginar, meu Deus. Porque muito se fala sobre, nossa, Tatá, como você é feliz, né? Eu acho que o sorriso, ele vem primeiro, ele é o cartão de visitas e tudo mais. E realmente sou muito feliz. Vocês podem perguntar para o meu maridão. Pode perguntar para o Thiago. As pessoas perguntam para ele, ela é assim o tempo todo? E você sabe, amiga, que... Você pode me cortar, porque eu vou que vou, né? Eles perguntam, porque na cabeça das pessoas é impossível ter alguém tão feliz. Mas eu sou assim mesmo, gente. E já sofri preconceitos por conta disso. Em muitos ambientes, assim. Uma vez, alguém com muita coragem, eu admiro quem tem coragem de dizer, falou assim, você é muito Aparecida. Eu fiquei, nossa, o jeito que você fala e tal, não precisa dessa expressividade toda. E eu era adolescentinha nessa época que me falaram. E eu falei, que legal, né? Que a pessoa teve coragem e tudo mais. Só que isso nunca me afetou. Não sei se, de alguma forma, ser criada com vó, porque eu fui criada com a minha avó, tenha feito com que eu subisse alguns degraus da maturidade em um momento que não era para eu subir, e por isso eu acabei fazendo, sabe, me formando desse aspecto de, olha, você pode até falar algo, mas eu vou continuar, e vou tentar, e vou ver, sabe? Enfim, talvez seja isso, não sei. Ou talvez seja a graça de Deus mesmo, entende? Que é algo muito maior, muito sobrenatural. E olha que interessante. Quando você é uma pessoa mais tristonha, vão te rotular por ser uma pessoa mais tristonha. Se você é muito feliz, também vão te rotular. Então, não é melhor que você seja aquilo que você deve ser mesmo?
sem ficar tentando agradar o outro, ou sem tentar ficar pensando que o outro... Adivinhar, na verdade, o que o outro está pensando sobre você. Como se nós fôssemos o centro do mundo. Não somos. Ninguém está ligando para aquilo que nós vamos fazer nas nossas decisões. Nada. A gente tem que fazer, apenas fazer. Coragem. Amiga, eu tô com várias janelas em aberto aqui, né? Eu queria, acho que é um papel e caneta pra... Enfim. Deixa eu segurar minhas mãos. A gente levou bronca da equipe aqui, ó, né? Pedindo ajuda. Gente, a equipe tá oprimindo a gente. Mas é muito curioso, assim. Acho que muitas coisas que você traz, assim, dariam pra gente... Enfim, fazer uma odisseia, né? Fazer a trilogia dos episódios, né? De tantos assuntos, assim, pra se puxar. Mas isso, amiga, em relação as pessoas, eu acho que elas vão ter essa oportunidade, né? É que caiu um negócio ali, eu acho que é o inimigo, vamos repreender. Espiritual! Que é muita revelação, irmã. Ai. Mas eu acho que uma pessoa que não te conhece, ela vai justamente te rotular por aquilo que ela vê. E é óbvio que essa característica principal sua, né, da alegria ou de uma pessoa que é mais melancólica, é o que vai chegar primeiro. Eu acho que eu te vejo como uma pessoa destemida justamente porque já são 3 anos, mais ou menos, que eu acompanho você. E eu já vi você fazer alguns trajetos na sua vida. Nossa, né? Verdade. E eu acho que, então, é baseado não só na Tatá que tá na rede social, a Tatá que chega em determinado ambiente e contagia ele com alegria. Sim. Então, não é uma visão superficial, é uma visão de quem... E não que eu esteja também, tipo, stalker, olhando e observando, mas de quem, quando olha pra você, vê algo que é mais profundo. Isso também... Isso é possível com aproximação, isso é possível com partilha, isso é possível com intimidade na relação, sabe? E eu acho muito curioso também você falar que você não se via como uma pessoa destemida, que você não se enxergava como uma pessoa corajosa. Eu vou encurtar um assunto aqui. Gente, a Tatá basicamente ela era professora há 50 anos, não, porque ela tem menos que isso. Mas ela era professora há 11 anos em escola pública. Aí, quando eu conheci ela, ela já estava insatisfeita. Mas, poxa, cargo público e tal, quem é que vai deixar, né, isso? Ninguém. Tatá deixou. Não foi um negócio do dia pra noite, me deu a louca, não. Mas ela tinha desejo de viver outras coisas, né? Ela é super multipotencial, depois você pode vender seu merchan também, né? E aí ela teve essa coragem. Então, pra mim, é uma pessoa, né? Vamos colocar aqui, corajosa, porque eu acho que você não foi tão destemida assim, né? Foi mais a coragem de ir com medo mesmo. Tomou essa decisão. Em outros momentos também, a Tatá é cantora católica, trabalha com marketing digital. Então, eu te vi em muitos momentos dando passos para o desenvolvimento dessa carreira, enquanto apresentadora, comunicadora. Eu já vi a Tatá iniciar inúmeros projetos, Lexio Divina, e depois para cantores católicos. E eu olhava aquilo e falei, meu Deus, essa menina não para. Né? Então, quando eu olho para isso, eu falo assim, meu Deus do céu, você é uma pessoa muito corajosa. Né? E às vezes quando a gente tá sentindo tudo isso dentro da gente, como diz Santa Edith Stein, coragem e com medo, o medo ele tá ali, então ele tá nos seus ossos, né? Você tá tremendo por dentro. Então às vezes a gente considera mais o que a gente sente do que de fato o que a gente tá sendo. Né? Então eu acredito muito que dentro das deucidências aí, né, da vontade dele, da providência dele, talvez se esse episódio tocar um número de 0 pessoas, isso não vai acontecer, 0 visualizações, as brincadeiras à parte, talvez cumpra esse objetivo, assim, sabe? Eu gravei outro episódio hoje, né, que falava lá a frase de Santa Teresinha, eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Eu vejo que às vezes um bom amigo, aqui me colocando no papel de boa amiga, tem essa capacidade de perceber características em nós que às vezes a gente, pela nossa própria história, pelas nossas feridas, ou enfim, porque a gente está vivendo tudo aquilo com intensidade do nosso sentimento, a gente não consegue enxergar, né? Então eu percebo isso acontecendo com você, amiga, de que até mesmo a Tatá muito alegre, eu já vejo uma Tatá que não é tão alegre quanto já foi. Por quê?
Por que amadurecimento? Tanto bobo da corte, vamos dizer assim, né? Se você... Eu acho que não conhecer essa boba da corte, mas eu acho que o amadurecimento, ele parte do sofrimento, ele parte das nossas frustrações. E isso não deixa com que a gente perca essa essência, e que eu acho que é, obviamente, tão sua, da alegria, mas isso eu acho que dá outras características também de amadurecimento, né? E que talvez a pessoa que olha para você em primeiro lugar perde a oportunidade de ver o todo que está de profundidade ali dentro de você, né? Mas uma coisa que eu ia te falar dentro de tudo isso que eu acho que é muito interessante também é que da mesma forma que eu acho que você não se considera corajosa, ou não se considerava, já vamos colocar no passado em nome de Jesus. Agora eu me considero, sou muito destemida. Prazer, Tatá destemida. Destemida, Mas eu acho que é muito comum que as pessoas não se vejam dessa forma, né? E às vezes a gente precisa realmente de um bom amigo que seja esses olhos que a gente não consegue ser. Até mesmo para que a gente siga na nossa jornada. Eu acho triste algumas vezes quando eu penso em o quanto a gente não confia na gente, a gente duvida da gente. Inclusive, o livro que você me deu, muito obrigada. Nosso evangelho do Greg McComb. Eu li Essencialismo, passei pra ela leu, aí a gente entrou pra essa nova religião. Está amarrado. Católica, apostólica, romana, essencialista. Com certeza. E aí tem uma sequência do livro que se chama Sem Esforço, aí eu dei de presente de aniversário. Exatamente. E aí ele vai falando sobre a procrastinação. Ele não fala procrastinação, mas ele fala sobre nós duvidarmos de nós mesmas, né? E por que eu ia dizer muito triste? Porque santo de casa não faz milagre. Então, meu marido, Thiago, ele é 6 anos mais velho do que eu. Isso quer dizer que ele já passou por muitas coisas que ele gostaria que eu não passasse, de amadurecimento mesmo. E ele quer, de alguma forma, encurtar o meu caminho. E, às vezes, eu sou teimosa, né? Porque daí eu sou 6 anos mais nova do que ele. Isso acontece. Então, ele vem dando alguns toques, alertas, né? Vislumbrações, aliás, visualizações e tudo. Mas não sei o que e tal. E, às vezes, eu até falo pra ele, eu sou mais nova que você. Eu preciso dar uma sofridinha, eu preciso cometer alguns deslizes, você não pode me poupar tanto, porque eu preciso. Só que, sobre ser destemida ou ser enxergada assim, né? Às vezes, quem tá do nosso lado nos enxerga, fala, verbaliza, nos encoraja e a gente não dá a devida credibilidade em detrimento de uma outra pessoa exterior. E eu falo isso com tristeza, porque tantas vezes o Thiago já falou tantas coisas pra mim, e eu nunca acreditei de verdade. Eu sempre queria uma validação exterior. Gente, qual é a maior e melhor validação, senão a do meu marido, que dorme todo dia comigo, sabe todos os meus defeitos, que conhece o íntimo do meu íntimo, do meu interior. Então, assim, às vezes o teu marido... Aqui eu posso falar... para mulheres mesmo, a gente tá falando para mulheres, né? Às vezes teu marido, ele tá te sinalizando, ele tá apontando. Ele às vezes, num momento de fúria, até despeja um monte de coisa em ti e você precisa que outra pessoa fale aquilo que ele já tá falando, sabe? E isso é triste e eu gostaria de te poupar. Ouça mais quem tá do teu lado mesmo para fazer esse trajeto de decisões. Quando você fala sobre a exoneração, é muito interessante que as pessoas me perguntam, você sente falta da sala de aula? Sente falta da escola? Caramba, a educação é minha vida, eu não saí da educação. Então, quando você disse sobre o marketing digital e tudo mais, eu já trabalho com educação de maneira exponencial. Eu atingo muito mais pessoas. E, de alguma forma, eu atinjo hoje muito mais crianças também. Porque ali, né, entre ser artista, ser esposa e, enfim, ter um expert e tudo mais, de alguma forma eu estou contribuindo com professores com outros projetos. Então, assim, existem coisas em nós que elas sempre permanecerão, mas nós iremos ressignificar, nós vamos mudar a forma com que nós contribuiremos com o mundo. Não existe só uma forma de contribuir, sabe? Eu tenho essa habilidade.
eu tenho que ficar aqui para sempre porque eu tenho essa... Não. Quando você fala de multipotencial também, é sobre descobrir isso. Tudo que nós aprendemos, o que nós lemos, o que nós consumimos, o que nós assistimos, em algum momento eles servem para alguma ocasião em que nós não estamos... Nós nunca planejamos ou nunca imaginamos que viveríamos. Serve, né? Quando você vai pregar, por exemplo, isso pode ser um exemplo. Tudo isso que você vai consumindo serve para que você traga uma pregação sólida de verdade para aquelas pessoas. E que lindo isso! As nossas habilidades em serviço ao outro. Inclusive, né, tem a frase lá que eu te falei sobre a introdução do livro que nós lemos, que é: para que viemos, senão para tornar a vida do outro menos difícil. Eu acho que é sobre isso também a nossa coragem. Quando a gente não olha muito para o que o outro está pensando daquilo que nós vamos fazer. Quando eu fiz um projeto para cantores e quero retomar, e agora, amiga, eu sou tão doida que eu sempre acho que eu não sou o suficiente. Eu também tenho que cuidar com isso. Que esse o Thiago também pega muito no meu pé. Meu Deus, aquilo que você sabe, outras pessoas não sabem. Mas eu acho que eu não sei o suficiente. Ok. Aí eu voltei a estudar. Aí eu entrei num curso de fisiologia vocal, na verdade, para aprender de maneira anatômica, vamos dizer assim, sobre aquilo que acontece no canto. E voltei também a fazer aula de canto. Porque eu achei que aquilo que eu forneci não era o suficiente, mesmo as pessoas falando que eram. Enfim, eu tenho essa loucura dentro de mim. Que eu sempre preciso ser melhor. Mas para quem? Para o outro. Não é para mim mesma. É para o outro. Então, eu quero me sentar à mesa e realmente lançar o meu coração para o coração do outro, transbordar, ser um rio mesmo, que faça com que aquela pessoa, que talvez eu nunca tenha visto, sei lá, ela saia melhor. Eu tenho essa tara também, de que eu tenho obrigação de te fazer sair melhor da minha presença. É minha obrigação. Eu tenho que tornar a sua vida menos difícil. Por isso fez tanto sentido para mim aquela frase. Serviço. É muito cristão isso. É muito católico. Eu não acho que a gente tem que só consumir do outro. É claro que isso acontece numa troca saudável, num diálogo, mas você tem que ter algo também para dar. E aí vem esse rolê da excelência. Tem que ser excelente, né? Você tá me olhando assim, eu falo, meu Deus, será que eu tô falando besteira? Não. É porque eu vou ali consumindo. Daí eu fico assim, e agora? O que eu falo? E a gente vai, né? Amiga, um outro rolê assim que eu vejo em relação a isso da decisão, e eu queria que você dissesse como é isso pra você, né? Todos acho que sabem, né? Se não, mas de que eu venho de uma espiritualidade carismática, né? Sim. Então, tem muito esse acompanhamento, né? Que acho que eu carreguei comigo, de ter uma espiritualidade muito baseada em uma escuta de Deus, mas de umas coisas um pouco perigosas, assim, nesse negócio de Deus me dar uma palavra, Deus dar uma visualização. E a Tatá, no caso, não tem uma vivência de espiritualidade carismática. Muito embora eu sei que ela é meio do xalalazinho, mas isso aí a gente deixa para outro momento. Né? Mas eu digo de uma experiência como a minha, né? De RCC, de grupo de oração. Como que é para você quando você vai tomar uma decisão de tantas que você tem que tomar? Acho que principalmente tem todo esse rolê da sua vida profissional, né? Que é esse seu servir, né? Como que é pra você isso em relação à oração, à decisão? Eu tenho uns spoilers porque eu te conheço, né? Mas eu queria que você falasse um pouco para as pessoas também sobre essa capacidade de discernir as coisas, de perceber as coisas para além de uma escuta de Deus nesse tom carismático, uma vez que isso também não faz parte da sua espiritualidade de modo geral. Como que é isso para você? Eu acho que eu posso dizer de maneira prática. Porque pedagoga gosta de praticidade, né? Vamos desenhar aqui. Quando eu acho que uma das minhas maiores decisões, depois de casar, claro. Mas casar foi tão fácil, porque eu sempre quis, etc. Não foi aquilo que doeu, né? Foi, na verdade, um prazer. Foi maravilhoso. É muito bom casar, casem-se. Com a pessoa certa, fecha a aparência. Em nome de Jesus, com certeza. Mas de exonerar mesmo. Como foi o processo? Já tinham 2 anos que eu falava sobre isso. Que eu conversava com meu marido e a gente se preparava para esse momento. E uma vez
E aí, quando a gente tá com medo de tomar uma decisão, a gente começa a falar assim, então, se eu fizer isso e der certo, eu vou exonerar. Vou falar de termos financeiros, né? Se eu fizer 10, 15, 100 mil reais, eu vou exonerar. Se eu fizer, enfim. E eu tava com esse rolê, né? Porque empreendia e tava conciliando com a pedagogia e etc. E eu comecei, se eu bater tanto, eu vou exonerar. Se eu fizer tanto, eu vou exonerar. Aí um belo dia, um amigo meu chegou pra mim e falou assim, então, você nunca vai exonerar. Porque você tá sempre crescendo a tua régua para tomar uma decisão muito importante que, na verdade, vai fazer com que você cresça muito mais em todos os sentidos e você está atrasando isso na sua vida. E atrasando também, porque ele é católico, cristão e tudo mais, atrasando aquilo que Deus quer para você. Aí fiquei com aquilo na minha cabeça, sabe? Com a pulguinha dos bons amigos, não sei o quê. E o meu marido, eu sempre te falei isso. Eu tô falando isso pra você. E não sei o que é. E beleza. Aí eu falei, olha, nossa, esse ano eu tô com uma turma tão boa. Eles eram um quarto D, um quarto aninho. E eu falava que era quarto D de Deus. Então todo dia eu chegava à tarde, boa tarde, quarto D de Deus. Boa tarde, querida professora. Era uma coisa inimaginável, amiga. Tipo assim, uma sala comportada. Eu tinha duas crianças só para alfabetizar, porque sim, ainda existem crianças de 10 anos que não sabem ler nem escrever na escola pública, isso é real. E tudo perfeito. Tudo para que eu não tomasse aquela decisão. Aí um belo dia no HTPC, uma senhora, Laudilene, ela estava prestes a se aposentar. E ela tava contando uma história de quando ela era jovenzinha e ia lá nas festas do Nordeste, não sei o quê. Aí, do nada, ela tava falando pra todo mundo, do nada ela virou pra mim e falou assim, porque a gente tem que ir embora da festa quando ela ainda está boa. Aí eu... Desculpa, galera, bateu o anel aqui. Aí eu... Ir embora da festa enquanto ainda está boa, aquilo ficou ecoando no meu coração. Aí já juntou, né? O quebra-cabeça, o amigo... A Laudilene que falou isso pra mim. E eu, ai meu Deus, festa boa? Aí eu comecei não é possível. Isso aqui é Deus falando comigo. E me incomodando, porque começou a me incomodar. E aí, um belo dia 30 de agosto, inclusive, na verdade, antes de agosto, eu tenho um vídeo que eu nunca postei, eu preciso postar, que era férias. E eu tava me preparando dentro da escola pra fazer um show. Que a gente, às vezes, tinha que trabalhar mesmo sem aluno, né? Nas férias, etc. E eu tava lá fazendo meu cabelo na sala de aula. E eu falando assim, eu tenho a impressão que em breve eu não volto mais pra essa sala de aula. E eu conversando comigo. Uma loucura, assim. Eu tenho vídeo, eu preciso postar isso. E... Tá, aí voltei pra escola em agosto e tal. Mas sempre assim, caramba, tá tudo lindo. As crianças são perfeitas. Eu não tenho disciplina. Nossa... A melhor sala que uma professora pode ter. Quem trabalha em realidade pública vai ouvir eu dizendo isso, vai falar, que sala? Onde? Que escola? Quero ir pra lá. Vai falar isso, porque não é assim, né? E aí, no dia 30 de agosto, eu acordei já muito reflexiva. Sempre faço a Alexia Divina todos os dias. É meu jeito de exercer a minha espiritualidade. É essencial pra mim. Não é trivial. E aí, eu peguei meu carrinho... E fui. E naquele dia, eu fiz uma oração como eu nunca tinha feito. Eu falei assim, Senhor, seguinte, muito afrontosa. Não façam isso, gente, mas eu fiz. Senhor, é o seguinte, o Senhor falou com Moisés, o Senhor falou com Abraão. O Senhor mandou seu filho para falar com 12 caras. Manda alguém para falar comigo, ou o Senhor mesmo fala comigo, se é para eu exonerar ou não. Eu quero essa resposta. E nada, nenhuma mensagem, nada, né? Aquele silêncio que você que tá me ouvindo, assistindo, na verdade, deve saber do que eu tô falando. E aí, beleza, estacionei. Uma baliza ótima, viu, amiga? Quero aula. E aí, peguei o elevador, subi, o elevador dava de frente para a minha sala. Eu ouvi claramente o Senhor falando no meu ouvido, o seu tempo acabou. Claramente.
Como é a voz de Deus, Tatá? Eu não sei explicar pra você, gente. É uma coisa... é um trovão. Não sei explicar. É uma coisa única. O seu tempo acabou. Eu falei, entendi, meu tempo acabou. Aí eu entrei naquela sala, já comecei a chorar, sentei, peguei meu WhatsApp e falei pro meu marido, eu vou exonerar. Amanhã eu não volto. E aí eu olhei para aquelas crianças e dá vontade de chorar, porque é um momento de, caramba, de coragem. Mas ao mesmo tempo você se apega, eles viram seus filhos por um ano, não tem jeito. Você se apega à história, você se apega a eles, você se apega à família, você se apega a todo mundo. E você tá deixando, e parece que você tá sendo irresponsável aos olhos dos outros de deixar aquilo. Né? Não aos olhos de Deus, não aos olhos do seu marido, não aos seus próprios olhos, mas aos olhos dos outros. E beleza, meu marido falou, eu tô com você, é isso aí. Ele ficou super feliz, na verdade, né? E aí, já no outro dia, eu não voltei. Porque é interessante que, às vezes, para nós entrarmos num concurso, você sabe, né? Uma burocracia, você está concorrendo com milhares de pessoas e demoram para te chamar e tal, mas para exonerar é muito simples. Basta você entrar num sistema, quer exonerar, acabou. Acaba ali. É muito simples. Eu também fiquei abismada com isso. Eu falei, caramba, eu achava que... Vocês não vão me pedir pra ficar. Ninguém vai fazer um abaixo-assinado? Cadê as mães? No outro dia, eu fiquei o dia inteiro chorando. E aí, meu marido todo preocupado, porque ele é assim. Por que você tá chorando? Não sei o quê. Você tá arrependida? Eu falei, não, eu preciso viver esse luto. Eu preciso viver esse luto. E aí tem um vídeo de eu chorando e tal. Mas no outro dia já tava bem, é isso. E pronto, acabou. Depois acabei voltando para falar para as crianças. E eles eram tão incríveis. Eles são ainda incríveis. Não sei, eles devem estar no 6º ou 7º ano agora. Que um deles falou assim, Rian falou assim para mim, professora, é isso mesmo. Você tem que seguir os seus sonhos. Eles eram incríveis. Coisa mais fofa, meu Deus. Exatamente. E eu falei, é isso, eu tenho que seguir os meus sonhos. Parei aqui nesse momento. Então, tá vendo que loucura? Às vezes a gente demora tanto tempo para tomar uma decisão que era tão assertiva. E a partir disso, eu fiz algumas coisas que eu considerei muito importante. Naquela mesma semana, eu recebi uma ligação do Junior Summer. Vocês que devem conhecer Summer Beats, né? Não sei. Que é um evento muito grande. Naquele ano, teve 60 mil pessoas para poder apresentar. Eu falei, nossa, que legal. Olha, eu tomei a decisão, eu posso fazer isso. Bacana. Depois eu fui num evento que me marcou demais, que foi o evento de um cara chamado Samerage. E eu fiz uma pergunta pra ele e eu disse também que era cantora católica. Aí ele fala assim, você é cantora católica? Aí eu sou. Então canta uma música pra gente. Aí eu cantei Terra Seca, do nada, assim. Na verdade, me sopraram Terra Seca, porque nessa hora a gente não lembra de música nenhuma, né? Vou cantar Parabéns pra você. Parabéns pra você. E aí ele falou, então, domingo você vai cantar aqui no palco pra gente. E aquilo foi tão especial, porque eu cantei pra pessoas que eram ateias, cantei pra pessoas que estavam muito longe de Deus. E como eu sei disso? Porque elas começaram a falar, entendeu? Então, foi muito especial. Foi uma coisa muito de Deus. De mostrar, você tá no caminho, viu, querida? Continua aí, que eu tô desgriada. Continua. Ai, como é bom você tomar a decisão daquilo que tá te incomodando. Rápido. Como é bom. Porque a gente não enxerga mesmo o próximo degrau, amiga. A gente não enxerga. Mas ele enxerga. E a gente tem que confiar nele. Então, eu acredito que essa coragem, com medo, Santa Edith Einstein diz... É sobre isso. É sobre nós confiarmos em quem nós devemos confiar. Nele. E não em nós. Isso sobre Deus, de alguma forma, né? Nos responder. Eu também já tive uma situação assim, que foi sobre o término de um relacionamento. E eu fiquei perguntando pra ele, Deus, o que eu faço? E eu também ouvi essa voz. Sim. Termina. São 30 e poucos anos na igreja, foi a única vez que eu ouvi, mas eu acho que Deus sabia muito que eu precisava daquela resposta. Não foi a resposta que eu gostaria, mas era a resposta que eu precisava, sabe? Eu acho que essa confiança, ela parte também desse lugar de que Deus nos ama e de que Ele vai nos responder, né? Acho que você falou muito de ser afrontosa. Você falou com Abraão, falou lá. Não, às vezes eu sinto que é a verdade do nosso coração, porque a gente não tá ali pedindo, né, riqueza, nada disso. Eu estou pedindo a sua direção, porque eu quero fazer a sua vontade, eu quero acertar. Então, acredito muito que
essa verdade diante de Deus, esse socorro, essa Deus fala comigo, não há como Deus negar prestar socorro para um filho seu, né? E que independente da forma como ele responder isso, que ele inclusive já tinha falado através de outras pessoas, né? Mas essa percepção que às vezes a gente tem, que o amadurecimento nos traz, a gente lê os sinais das coisas, os incômodos, acho que isso é uma coisa que a gente não pode deixar passar desse episódio, né? Tem uma passagem bíblica que fala sobre isso, né? Tipo, meu cérebro já tá bugando, gente, tá na hora do almoço. Mas quantas passagens, né, na verdade, não vão dizer sobre nós nos direcionarmos a Deus em oração e que Ele vai nos atender, né? Salmos que se dedicam também, né? Porque no dia do meu pranto eu falei com você e você me atendeu, né? E uma outra coisa que eu queria te falar também, amiga, assim, pra gente já ir finalizando o nosso episódio, é que recentemente eu li o livrinho que eu até compartilhei lá no Instagram, que é sobre prudência. É um livro do Francisco Fausto, que inclusive é um padre da Opus Dei que faleceu recentemente, uma semana depois que o Papa Francisco faleceu. Ele faleceu também. E ele tem uma série de livros que falam sobre a virtude, né? Desde aquele famosinho, A Conquista das Virtudes, Tornar a Vida Amável, até vários que são mini livrinhos, porém muito poderosos, né? Teve uma vez que eu já falei aqui sobre um outro livro dele que é sobre a paciência, né? A arte de saber sofrer. Aí agora temos a virtude da prudência, que é a arte de decidir bem. E eu li esse livro numa tarde, assim, 2 horinhas eu li. E uma das coisas que me chama muito atenção nesse livro é que ele fala muito sobre que diante dessa decisão que eu quero tomar, essa coragem que eu quero tomar, muitas vezes o que impede a gente de tomar essa decisão é um falso querer, né? Ou seja, o quanto que você quer algo de verdade, está disposta a tomar a decisão, e não só a decisão, mas todas as consequências que aquilo vão vir. Que, claro, muitas vezes são consequências as quais a gente não consegue mensurar, mas eu acho que muitas vezes a gente tem que fazer aquela parada do que Paulo fala, sabe? De lançar-se pra frente, né? Prescindindo do passado, eu me lanço pra frente ao que o Senhor tem. Mas é interessante que no livro ele fala sobre... Tipo, pessoas que falam, eu gostaria muito de recomeçar minha vida cristã. Assisti um filme do Padre Pio e chorei. Tipo assim, ele fala desse jeito. Então, dessa coisa que, tudo muito nesse lugar emocional. Eu gostaria muito de fazer uma orientação familiar. Mês que vem eu procuro. Então, quanto que falta determinação, né? E aí, tem uma frase de São José Maria Escrivá que eu também gosto, que fala, é só surra, só pra gente terminar assim, ó, lá em cima, tá, gente? Mas uma frase de São José Maria Escrivá que fala assim: um querer sem querer é o teu. Não queiras iludir-te querendo dizer-me que é fraco. Na verdade, és covarde, que não é o mesmo. Tu não vai dizer que o que tá faltando não é, não, tá te faltando coragem mesmo, né? Não é que no fim das contas você não quer tanto assim, então você não tá disposto a pagar esse preço, né? Exatamente. E por último, nesse capítulo, isso tudo só em 2 pagininhas, tá, gente? Pra vocês sentirem a paulada. Vai falar sobre Santa Teresa d'Ávila, né, amiga? E tudo aquilo que ela orienta, né? Eu sou fã. Sim, eu não sou só devota, eu sou fã. A nossa coleriquinha querida, né? Mas quando ela fala ali no livro da vida para as irmãs, né? Que ela tá dando orientações sobre a vida espiritual, ela fala sobre essa determinada determinação, né? E eu acho que, ainda que talvez... Era uma das coisas que eu pensava sobre você, né? Nesse experimentar-se, né? Dos caminhos para encontrar esse lugar, né? Ainda que eu não saiba o objeto final de tudo isso, eu vou caminhando nesse destemor, nessa determinada determinação de seguimos tentando, de não desistir, de perseguir o alvo. Isso tanto em busca do meu propósito, daquilo que eu fui chamada a fazer e servir, como também, né, em busca da nossa santidade, do nosso caminho com Deus. Então, eu queria que, para a gente finalizar, você desse uma última palavra de bênção. Acho que falando um pouco sobre essa sua percepção da importância da nossa determinada determinação, que eu acho que, para mim, não é sobre uma determinada determinação para este alvo, mas eu acho que muitas vezes é para não desistir de viver, é para não ficar paralisada nos medos,
né? Faz sentido? Faz todo sentido. A Santa Teresa d'Ávila diz assim, que é desatento pensar que para entrarmos no céu não devemos entrar antes em nós mesmos, né? E aí, a partir disso, eu fico pensando no que você falou. De eu não querer de verdade. Como é que eu sei que eu quero algo ou não quero algo de verdade? É por isso que as coisas não dão certo. Existe uma utilidade nas coisas que não dão certo. É porque realmente eu não decidi. É porque realmente eu não quero. Então faz sentido dar errado no final, sabe? Tem que olhar para dentro mesmo e identificar o que você quer. O que você quer. Eu quero realmente ter uma vida de espiritualidade íntima com o Senhor. O que eu tenho que fazer? É difícil? Tá, então como eu torno mais fácil? Eu deixo as coisas na minha vista. Eu gosto da praticidade, né? De imaginar isso. O que eu faço? O que eu preciso fazer para que aquilo se torne uma prática, até se tornar um hábito e até realmente se enraizar em mim? Eu também não sei qual é a decisão que tá aí no seu coração, que você precisa tomar. Veja primeiro se você quer de verdade. Se você quiser de verdade, se não tiver nada ilícito nessa decisão, assim, se você convida o Senhor para estar contigo e te direcionar, Ele vai te direcionar assim como Ele me direcionou, assim como Ele direcionou tantos profetas, assim como Ele direciona todos aqueles que pedem o seu direcionamento. Mas aí, é claro, né? Tem a frase que você estava falando sobre, que é bíblico, pedir e recebereis. A gente tem que tomar cuidado no sentido de que não é o que você... Assim que você lembrou. Veio, passou a Bíblia inteira, eu... Ai, como que é mesmo? O carboidrato aqui, ó. Não desmaia, amiga. Mas assim, pedir e recebereis, mas não recebereis aquilo que você quer. Pedir e recebereis o melhor para você. Então... é sobre você estar atento ao seu presente, abraçar as suas situações com o olhar de eu vou crescer dentro dessa situação. E aí, a partir disso, eu decido o que quero, o que não quero. É muita questão também de maturidade, amiga, eu acho. Sim. Estar perto de pessoas que já fizeram um trajeto parecido com aquilo que você quer fazer. Estar perto de pessoas que você vê que vive uma vida no qual você se espelha, que é uma referência para você, mas tendo uma maturidade de entender que cada vida é uma vida, que você deve usar como inspiração, mas não para você viver a vida da outra pessoa, para você viver a sua própria vida. Então... buscar a maturidade mesmo, buscar esse olhar interior. Essa é o meu conselho para você. E entender que a vida passa muito rápido. E passa muito mesmo, porque aos 20 anos eu achei que demoraria muito para os 30 chegar, e agora eu já estou com 31. E aí você tem que encarar que cada dia é um dia, eu tenho aqui minhas 24 horas, como é que eu faço dessas 24 horas, as melhores 24 horas que eu posso viver? E não ficar apegada tanto no rolê que deu errado, ou, enfim, nas situações, não. Hello, vamos lá, tá. Qual é o próximo passo? Vou fazer. Quero fazer. Então vai dar certo. É assim. E seguimos tentando. Seguimos tentando, exatamente. Amiga, muito obrigada por aceitar o convite, por atravessar rios, mares e tudo mais. Quase que eu vi com o meu iate. Brincadeira. Que Deus continue abençoando sua vida, que não te falte coragem, né? E se faltar, que Deus te dê aquela, né? Que Deus ajude. Pra você não falta coragem. Você fala de uns assuntos muito legais e picantes. Ai, amiga, às vezes é um pouco falta de noção, nem sempre é coragem. Que bom. Brincadeira. Hoje em dia, amiga, eu acho que você passa por umas coisas na vida que você fala, ai, gente, vamos pra frente, assim, o que de pior pode acontecer? Eu vou tomar um hate, eu fico brava, xingo, falo mal, bloqueio e vida que segue. Exatamente. De forma prática, nem pagou nenhuma conta, nem me bateu. Mas eu fico bem brava. Eu pareço madura, mas eu fico puta da vida. Podcast é meu, eu falo palavrão. Beijo, gente. Beijo. Gente, é isso. Se você chegou até o final desse episódio... Qual é o nosso emoji? Marombeiras, crossfit, musculação. Se a gente fala de coragem, né? Pra mim é seguimos tentando. Não é feminismo, gente. Pelo amor de Deus.
Seguimos tentando. Amém. Gente, não deixe de deixar seu comentário. Vou deixar aqui no linkzinho também. Aqui, ó, equipe. Alô, atenção, equipe. Instagram. Vou deixar o arroba aqui embaixo. Sigam a Tatá. Ela faz várias coisas legais, mostra a rotina dela, o trabalho dela, as músicas dela, todas as coisas dela. Então você siga ela pra você ter essa dose de alegria e destemor diário. Pra você conhecer o Chico, pra você conhecer o Chico é o au dela. E conhecer o Thiago também, que maridão. É maravilhoso. Amigo querido. Deus abençoe, gente, por aqui. Seguimos tentando. Beijo. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.